Bom dia, pessoal. Continuando os nossos devocionais, hoje vamos para Lucas 22, versículo 39. Saiu e, segundo o costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. E os discípulos o seguiram. Ao chegar ao lugar, disse-lhes: Pedi que não sucumbistes à prova. Afastou-se deles a distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e orava. Pai, se queres, afasta de mim essa taça, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que lhe deu forças. E, entrando em agonia, orava mais intensamente. O suor lhe corria como gotas de sangue caindo no chão. Levantou-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e os encontrou adormecidos de tristeza. E lhes disse: Levantai-vos e pedi que não sucumbir à prova. Ainda estava falando quando chegou um grupo. O chamado Judas, um dos 12, adiantou-se, aproximou-se de Jesus e o beijou. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregas este homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com ele disseram: Senhor, ferimos eles a espada. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus lhe disse: Basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Depois Jesus disse ao sumo sacerdote, guardas do templo e senadores que tinham ido prendê-lo: Saístes armados de pedras e paus, como se tratasse de um bandido? Geralmente estava convosco no templo e não me prendestes. Porém, esta é a vossa hora, a hora do domínio das trevas. Pois bem, meus queridos, esse texto é um texto emblemático, né? Um texto carregado de emoção, um texto bastante contundente, em que Jesus, como de costume, saía todos os dias para orar, né? Como diz o texto aqui, como de costume. Aí nós já tiramos uma conclusão para a nossa vida. Nós precisamos estar sempre em oração. E Jesus, a oração, se você for observar, os momentos mais difíceis na vida de Jesus, os momentos mais tenebrosos, ele estava em oração. Ou antes, ou durante, ou depois, sempre em oração. E é um grande exemplo para nós, porque a oração ela como algumas pessoas dizem, ela é a chave. A oração é a nossa comunhão com Deus, é o nosso alimento. Nós, como cristãos, nós não podemos deixar essa prática se perder na nossa vida. Nós precisamos de orar sempre, em todo o tempo, falar com Deus as nossas necessidades, falar com Deus os nossos desafios e ser grato a Ele também, né? Então, Jesus tinha o costume de sempre orar, né? E aí, quando Jesus, percebendo já todo aquele ambiente tenebroso, né? Ele pede os discípulos para orar com ele, né? Pede os discípulos para não sucumbir à prova, ou seja, não deixar ele sozinho, estar junto com ele. Mas ele sabia que em um momento ele estaria sozinho, e aí ele se afastou deles, né? Que o texto diz, a um tiro de pedra, e ajoelhou e estava orando. Imagine Jesus, gente, pensando ali naquele momento sobre o que ele iria passar. A dor que ele sentiu, a tribulação que ele enfrentou, né? E ao ponto de ficar do seu suor se transformar em sangue, né? Tem estudos aí de médicos sobre essa questão, que eu não vou entrar, não sou especialista nisso, mas
o peso psicológico ali, o peso de ir ou não até o fim ali, ele deve ter sentido ao ponto de orar, né? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo faça a sua vontade. E é engraçado que faz a gente lembrar da nossa oração do Pai Nosso, né? Que diz que para que nós não possamos sucumbir às tribulações, para que o Senhor nos dê força, né? Para que a gente possa resistir. E é o mesmo que Jesus enfrentou aqui, né? É um misto de querer desistir, querer permanecer, querer continuar. E isso é um pouco similar à nossa vida. Tem momentos que a gente tem vontade de desistir e tem momentos que a gente tem vontade de desanimar e faz parte da nossa caminhada. A vida não é uma escada que você vai subindo e vai ter um resultado maravilhoso lá em cima. A vida é um caminho, é cheio de declives, de aclives, de curvas perigosas, né? E o exemplo de Jesus aqui é um exemplo de uma pessoa que quase sucumbiu. A gente sabe que ele não iria sucumbir, mas ele falou, pediu, Pai, passa de mim esse cálice. Muitas vezes nós também pedimos, às vezes a tribulação é grande, às vezes as lutas são grandes, mas nós temos o exemplo do nosso mestre que não se sucumbiu. E não ter sucumbido fez com que os anjos aparecessem para ele e dessem força para ele. Esse versículo 43 e o 44 tem discussões que alguns manuscritos não têm esses textos, né? Por causa dessa questão da proteção dos anjos e também dessa questão do suor se transformar em sangue, né? Mas o que eu percebo disso aqui é um reflexo do Salmo 91, que diz que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Esses dias aqui em casa a gente estava conversando sobre o cuidado de Deus, principalmente com as crianças. A minha esposa Domênica estava falando que como parece que Deus designou um anjo para cada criança, porque o cuidado de Deus com crianças é impressionante, né? E lendo o Salmo 91 e lendo esse texto aqui, eu percebo que as hostes celestiais, os reinos celestiais, né? O reino celestial, toda a criação de Deus, ela está à nossa disposição, sabe? Não só os anjos, como os animais, a natureza, toda ela foi criada para o homem. Olha que coisa legal. Então chega esse momento aqui que o anjo vai lá acolher o Senhor, vai dar forças ao Senhor. Assim como acontece conosco, às vezes nós estamos para sucumbir e vem uma força que a gente chama de providência divina, que nos acolhe e nos faz caminhar e cumprir o nosso propósito em Deus. Seguindo aqui, né, eles terminam de orar, estavam indo conversando, chega Judas, o traidor, e dá um beijo nele, e o trai com beijo, aí tem todo aquele tumulto. Pedro vai lá e corta a orelha do Malco, aqui não diz, mas Mateus relata isso, se eu não me engano, Mateus ou Marcos, e Jesus vai lá e cola a orelha, né? E ainda xinga eles, né? No bom sentido, fala, olha, quem pega espada, com espada vai ser ferido. E aí o final aqui do texto, Lucas deixa bem claro que Jesus fala assim, ó, essa é a hora de vocês. Vocês poderiam ter me pegado no templo, vocês poderiam ter usado toda a autoridade de vocês e agora vem me tratar igual um bandido, né? Mas eu sei que é a hora do domínio das trevas. E isso a gente termina com uma lição, irmãos. Nós estamos num mundo caído, num mundo onde o que impera muitas vezes é as trevas, muitas vezes é o mal.
mas esse mundo não está avesso a Deus. Deus tem todo o controle, todo o poder nos céus e na terra. E Ele está no controle, Ele é soberano. Então não se sinta abandonado, não se sinta que o mal imperou e que Deus está de costa para isso. Deus está vendo tudo e tudo está no controle dele. E tudo tem um propósito dele, até o mal. Então aproveite esses dias de coronavírus, não para exaltar o mal, não para maldizer Deus, dizendo que Deus não está cuidando de você, mas agradeça a Deus, porque Ele está cuidando de você. Eu amo o Salmo 13, que ele começa dizendo: onde está Deus? Meus olhos não estão vendo e tal. E no final dele ele fala assim: eu louvo ao Senhor porque Ele tem me feito bem. E é isso que eu gostaria que você pensasse hoje. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Senhor, que nós possamos lembrar desses momentos tristes, desses momentos tenebrosos que Jesus sofreu por nós, para que nós pudéssemos hoje desfrutar uma vida e uma vida abundante, Senhor. Muito obrigado, Deus, por Jesus Cristo, por Ele ter vindo a nós, por Ele ter morrido por nós, por Ele não ter nessa noite negado os propósitos do Senhor para Ele, mas Ele ter caminhado, mesmo com agonia, com dor, com suor de sangue. Muito obrigado por Jesus não ter sucumbido à tribulação, mas ter prevalecido como sinal para que nós também iremos prevalecer. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo. Amém.